Iremos começar nossa aula de hoje resolvendo algumas questões da atividade que vai servir de exemplo para que vocês terminem o restante, certo? Então, a primeira questão, ela dizia o seguinte: observe a sequência e calcule. Essa atividade é com relação à potência com os números inteiros. Quando a gente fala dos números inteiros, são os números positivos e também os números negativos. Então, quando eu tenho aqui, 3 elevado à quarta potência, a minha base é o número 3 e o meu expoente é o número 4. O expoente é quem determina quantas vezes a minha base ela vai se repetir. Então, aí, nesse caso, o 3 ele vai se repetir 4 vezes. Então, vai ficar 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, certo? 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3 dá 27. E 27 vezes 3 dá 81. Mas quem preferir fazer o passo a passo não tem problema, certo? Você vai fazer aqui 27 vezes 3. 3 vezes 7 dá 21, vai 2. 3 vezes 2 dá 6, com 2, 8. Então, é 81. 3 elevado a 1. O 3 vai se repetir quantas vezes? Você olha para o número que está em cima. Uma vez. Então, o meu resultado é o próprio 1. Na letra F, nós temos aqui um expoente negativo, 3 elevado a menos 1. Eu coloquei essas duas letras aqui para que vocês possam observar a diferença. Quando o expoente ele é positivo, eu calculo normalmente, sem mexer em nada. Só que quando o expoente ele é negativo, que é o meu caso aqui da letra F, eu tenho que ter mais atenção. Eu tenho que transformar esse expoente negativo em um expoente positivo, igual está aqui. E como é que eu vou fazer essa transformação? Fazendo o inverso da base. Não pode esquecer. Sempre que você tem um expoente negativo, você tem que inverter sua base para que esse expoente aqui ele passe a ser positivo. Aqui abaixo do meu 3 não está aparecendo nenhum número. Só que quando não aparece número, quem está abaixo dele é o número 1. Sempre que você está com um número que não tem denominador, você coloca o 1. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é calcular o inverso de 3. O inverso de 3 é você trocar a posição dos números. Quem está embaixo vai para cima e quem está em cima vem para baixo. Então, é 1/3. É você trocar o numerador com o denominador. Agora, o meu expoente que estava negativo, ele passa a ser positivo. Então, quem é 1/3 elevado a 1? É o próprio 1/3, porque 1/3 ele só vai se repetir uma vez. Na questão 2, eu vou resolver a letra D. Na letra D, nós tínhamos 1/2 elevado a menos 4. Pessoal, a gente tem que ter atenção em olhar primeiro esse expoente aqui, Se é um expoente positivo ou se é um expoente negativo. Esse aqui, ele é negativo. Então, eu não posso sair calculando a potência normalmente. A primeira coisa que eu vou fazer é olhar para a minha base, que é 1/2, e fazer o inverso dessa base, que é o inverso de 1 sobre 2. O 2 não está embaixo, eu vou colocar ele aqui em cima. O 1 está em cima, ele vem para baixo. Só que esse 1 aqui embaixo eu posso colocar ou não, certo? Eu vou deixar ele aí para ver se fica melhor de vocês entenderem. Coloco parêntese. O 4 que estava negativo, ele vai ficar sendo positivo. Então, todo esse processo que eu faço de inversão de base é para simplesmente transformar o meu expoente no número positivo. Agora, eu tenho 2 sobre 1 elevado à quarta potência. Então, eu vou fazer minha base 4 vezes. Vai ficar 2 sobre 1, vezes 2 sobre 1, vezes 2 sobre 1, vezes 2 sobre 1. Precisa colocar esse 1 embaixo? Não precisa. Mas se colocar também não está errado, certo? Multiplicação. Agora eu tenho multiplicações de fração. Na multiplicação de fração, eu multiplico numerador com numerador, que são os números que estão em cima, e denominador com denominador, que são os números que estão embaixo. Então, aqui vai ficar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 dá 8. E 8 vezes 2, 16.
1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é o próprio 1. 16 dividido por 1 é o próprio 16, certo? Então, eu poderia ter feito logo como? Quando aqui deu 2 sobre 1, eu poderia ter colocado só o 2, elevado à quarta. E aí, eu ia fazer o 2 4 vezes, que também iria dar o 16. É a mesma coisa. Tanto faz você colocar 1 como não colocar. Vai dar o mesmo resultado, certo? Na questão 3, eu vou resolver a letra C, onde a gente tem 10 elevado a menos 3. Olha o expoente, ele é negativo. Então, não posso sair multiplicando 10 por ele mesmo 3 vezes. Eu tenho que transformar esse expoente negativo em um expoente positivo. O 10 não está aparecendo nenhum denominador, não tem nenhum número abaixo do 10. Então, eu vou e coloco o número 1. Pronto, agora o 10 tem o denominador. Primeira coisa que eu vou ter que fazer é inverter minha base, é inverter esses números aqui, ó. O 10 está em cima, eu vou colocar ele aqui embaixo. O 1 está embaixo, eu coloco ele em cima. Colocar o parêntese. E aí, o 3, esse 3 aqui, que estava negativo, eu coloco ele positivo. Toda essa inversão aqui é para deixar o expoente positivo, porque a gente só calcula potência quando o meu expoente está positivo. Agora sim, eu tenho 1 sobre 10 elevado ao cubo. Eu vou fazer uma multiplicação de fração, onde o 1 sobre 10 ele vai multiplicar por ele mesmo 3 vezes. Para quem não lembra a multiplicação de fração, eu vou multiplicar numerador com numerador, todos os números que estão em cima. 1 vezes 1 dá 1, vezes 1 dá 1. Então, aqui vai ficar 1. E todos os números que estão embaixo, certo? 10 vezes 10 dá 100. E 100 vezes 10 vai ser 1000. Então, aí está resolvido. Eu quero que vocês entendam que eu só faço esse processo de inverter minha base se o meu expoente for negativo. Se ele for positivo, não precisa. Se eu tivesse aqui, por exemplo, 10 elevado a 3. Então, o meu expoente aqui, ele já está positivo. Eu não vou fazer nenhuma mudança. Eu vou fazer simplesmente 10 vezes 10 vezes 10, que é 1000. Olha a diferença aqui dos resultados. Todo o processo que você faz é somente se o expoente ele for negativo. Aí sim, você tem que inverter a base. Mas se o expoente já estiver positivo, não precisa. Se você tem, por exemplo, 2 terços elevado a 2. Nós temos aqui, ó, que olha para a primeira coisa que você tem que olhar é o expoente. Como ele está positivo, eu não preciso inverter essa base. Eu vou simplesmente multiplicar a minha fração por ela mesma 2 vezes. Então, eu farei 2 terços vezes 2 terços. 2 vezes 2, multiplicando numerador com numerador, dá 4. E agora eu multiplico os dois números que estão embaixo. 3 vezes 3, 9. Agora, se eu tiver 2 terços elevado a menos 2, então aqui já mudou. O meu expoente é negativo, então eu tenho que inverter minha base. Eu não posso trabalhar com ela do jeito que está. Então, o inverso de 2 sobre 3 é 3 sobre 2. E coloco o expoente positivo. Aí, agora eu vou fazer 3 meios vezes 3 meios 2 vezes, certo? 3 vezes 3 dá 9. E 2 vezes 2 dá 4. Então, fica o contrário, né? Então, vocês têm que ter atenção, têm que ter o cuidado quando esse expoente for negativo. Se ele for positivo, você calcula normalmente sem precisar inverter nada. Mas se ele é um expoente negativo, então tem que ter atenção de inverter o número que você está trabalhando. Você tem que inverter sua base para poder o expoente se tornar positivo.